Olá pessoal, que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Vamos entrar em oração, falar com Deus. Depois nós vamos dar continuidade aqui ao nosso propósito, à nossa caminhada em direção a esse grande dia. Está chegando essa sexta-feira, então vamos colocar mais força ainda. Vamos nessa. Espírito Santo, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus, nesse momento nós nos conectamos mais à tua presença. Te pedimos a direção do teu Santo Espírito para que possamos ser guiados na direção daquilo que de fato agrada ao Senhor. E que o Senhor venha, meu Deus, nos preparar, meu Deus, para sermos ajudados e ajudar. Ajuda-nos nesse momento. Penetra com o teu poder desde o alto da nossa cabeça até a planta dos pés. E tudo que havia de mal em nós, tudo que o diabo ainda conseguia agir em nós, ou encostar, ou tocar em alguma área da nossa vida, tocar no nosso corpo, na nossa mente, que todos os demônios que trabalham contra nós e a tua obra e todo o trabalho da Força Jovem, em nome de Jesus, que saia agora. E a tua obra seja de fato realizada na nossa vida, em nome do Senhor. Graças a Deus. Amém? Vamos dar continuidade aqui ao nosso propósito, aqui em Josué capítulo 4, paramos no versículo 9, vamos para o versículo 10. Porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão, em pé, até se cumprir tudo que o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara a Josué falasse ao povo. E o povo se apressou o passo. Então, olha que interessante, né? O povo apressou o passo. Chega um momento que nós temos que apressar o passo, que temos que intensificar, colocar mais força naquilo que estamos fazendo para Deus. E é o período que nós estamos vivendo. Deus está ali no meio, junto com seus servos, juntos estamos determinando, mas chega uma hora que temos que apertar o passo em direção ao objetivo de Deus, em direção à terra prometida. Tendo passado todo o povo, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista de todo o povo. Passaram os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha às campinas de Jericó. Então, a gente vê aqui esses guerreiros à disposição de Deus, né, porque havia já uma orientação prévia de Moisés a essa obediência. Mesmo que eles já tivessem conquistado a terra deles, eles deveriam ajudar os seus irmãos a conquistarem as suas terras também. E aí é que está um detalhe sobre nós não sermos egoístas, né? Não é que nós já vencemos, ou a pessoa está livre, liberta, abençoada, tem o Espírito Santo, que não deve lutar pelos seus irmãos. Olha que coisa maravilhosa, versículo 14. Naquele dia, o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo o povo de Israel, e respeitaram-no todos os dias da sua vida, como haviam respeitado a Moisés. Então Deus foi glorificado ali no cumprimento da promessa. Deus foi glorificado em todos perceberem que aquilo que saía da boca daquele homem de Deus, que representava o próprio Senhor Jesus, de fato se cumpria, como aconteceu com Moisés. Disse, pois, o Senhor a Josué: dá ordem aos sacerdotes que levem a arca do testemunho, que subam o Jordão. Então ordenou Josué aos sacerdotes, dizendo: subi do Jordão. Ao subirem do meio do Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, e assim que as plantas dos pés se subiram na terra seca, as águas do Jordão se tornaram ao lugar que corriam como dantes sobre todas as suas ribanceiras. Subiu, pois, do Jordão
o povo no dia 10 do primeiro mês. Dia 10 do primeiro mês. E acamparam-se em Gilgal, ao lado oriental de Jericó. As 12 pedras que tiraram do Jordão levantou-as a Josué em coluna em Gilgal. E disse aos filhos de Israel: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: o que significam essas pedras? Fareis saber os vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor, vosso Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passeis, como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, ao qual secou perante nós até passarmos, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor, o vosso Deus, todos os dias. Que maravilha, né? Então, duas coisas extraordinárias, várias coisas extraordinárias aconteceram aqui. Dentre elas, no versículo 14, Deus engrandeceu diante de todo o povo a Josué, e no versículo 24, mostrando que para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais o Senhor vosso Deus todos os dias. E é o que nós vamos determinar, que as pessoas saibam que Deus é Deus, que só o Senhor é Deus, especialmente nesse dia 14. Nesse dia 14, as pessoas têm que saber que Deus é Deus. Ali no 14, ele foi engrandecido. No dia 14, o nome do Senhor Jesus vai ser engrandecido na força jovem, nessa grande vigília, encontro de gerações, uma madrugada inigualável. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós, juntamente com a Tua palavra, nós profetizamos que isso de fato aconteça, que se materialize, que esse dia se torne um dia extraordinário, um dia de fato inigualável para todos, que a Tua glória seja vista, que Teu poder se manifeste, se materialize na vida de cada um dos Teus servos e servas, dos obreiros, das obreiras. Ó Deus, nos prepara, meu Deus, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, para que possamos fazer o melhor por cada pessoa, por cada alma, por cada familiar que vai chegar nessa madrugada, meu Deus, nessa sexta-feira, e que seja inesquecível, seja inigualável para a vida de cada um deles, de maneira que todos vejam o Senhor, meu Deus, na nossa vida, como viram na vida de Josué. Meu Deus, nós santificamos a nossa vida a Ti aqui nesse momento. Meu Deus, e que o Senhor nos ajude a santificar para sempre. Então, purifica-nos, meu Deus, faça com que nós sejamos purificados, separados também para o Senhor, e que o Senhor seja glorificado na nossa vida. Porque está escrito na Tua palavra que aqueles que o Senhor chamou, o Senhor também purificou, e aqueles que o Senhor purificou, o Senhor também santificou, e aqueles que o Senhor santificou, o Senhor também glorificou. Então glorificado seja o Teu nome através da nossa vida, e que muitas almas sejam ganhas nesse dia 14. Está ligado na terra, seja ligado nos céus. Em nome de Jesus, que assim seja, graças a Deus. Amém? Deus abençoe a todos, tenham todos um dia, uma tarde, uma noite maravilhosa, e até o que ia dar errado nós profetizamos que já deu certo em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus e até a próxima etapa do nosso propósito.